Olá, tudo bem? Deus abençoe você, Deus possa de fato tocar a sua vida mais uma vez. Infelizmente, estamos novamente, por conta dessa onda de vai e vem, voltamos, não voltamos, estamos novamente com a igreja vazia de pessoas, a restrição social de novo nos alcançou. O presidente Prudente evoluiu com o quadro de infectados e nós tivemos de novo uma ordem de que nós precisamos nos isolar por um período de tempo e as igrejas tomaram então a decisão de poder poupar a sua vida e nós estamos ministrando para você só diante das lentes. Que Deus possa falar ao seu coração, E que nessa semana o prefeito de Presidente Prudente está indo a São Paulo tentando fazer com que nós saiamos da fase vermelha para a fase laranjada e nós possamos voltar, de alguma forma e retomando vida. Que Deus possa nos ajudar nisso. Em nome de Jesus, a minha oração é para que mesmo com toda essa situação, Deus possa falar ao seu espírito. Tome o seu lugar aí, tome o seu assento. Quero compartilhar um texto da palavra com você. E eu acredito que o Deus de propósitos na sua vida irá mudar a sua existência hoje. Marcos capítulo 6, verso 45 a verso 50, o texto que nós vamos compartilhar com você, é um texto que fala a respeito dos discípulos enfrentando uma grande dificuldade contra uma tempestade. Então, o título da mensagem hoje é falar com você a respeito de lutando contra o vento. Às vezes lutamos contra o vento, às vezes lutamos contra coisas, inimigos, circunstâncias que nos impedem de ter uma direção clara de como fazer, de como agir, porque nos foge da mão o controle. E o texto diz assim no verso 45, então, de Marcos 6, que Deus possa ministrar você enquanto nós lemos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de despedir todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra que é lida e que ela possa ser um divisor de águas nas nossas vidas, que ela possa mudar a nossa história, Senhor, e possa fazer diferença em tudo aquilo que somos. Todos os nossos projetos e sonhos são submetidos a essa palavra, a nossa vida, a nossa saúde, tudo aquilo que temos, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, a quem abençoamos esse tempo juntos, culto ao Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus a quem oramos, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Eu acho impressionante o que esse texto nos ensina. Nós começamos o verso 45 dizendo que logo em seguida Jesus insiste com os seus para que eles pudessem subir no barco. Outras interpretações desse texto, outras bíblias, às vezes a João Ferreira de Almeida, outras traduções, nos falam que Jesus, na verdade, deu ordem a eles para que eles pudessem subir no barco e que eles atravessassem o mar. Marcos nos parece que faz questão de enfatizar a ordem de Jesus sobre a vida dos seus discípulos. E eu fico pensando, na semana passada compartilhei com a igreja, nós tivemos um culto presencial, foi um culto abençoado,
muitas pessoas foram tocadas. E eu estava falando na semana passada a respeito da família de Lázaro, Marta e Maria, que eram 3 irmãos amigos de Jesus, e mesmo sendo amigos de Jesus, não os isentou de passarem por lutas. Então, na verdade, a ideia na semana passada foi deixar claro que amigos de Jesus também passam por lutas. Agora nós estamos diante de um texto que nos dá uma outra linha a respeito das lutas que passamos, mesmo sendo amigos de Jesus. Ela vai um pouquinho mais a fundo. Por quê? Porque esse texto está dizendo que os discípulos estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Jesus havia ordenado aos seus amigos discípulos que eles subissem no barco e eles pudessem atravessar o mar até o outro lado, até a outra margem. E quando eles estão debaixo de obediência, a obediência da palavra de Jesus, na travessia, a tempestade, o vento e o mar revolto os alcança. Outra coisa que então eu aprendo, além daquilo que foi ministrado na semana passada, é que mesmo estando debaixo da vontade e da ordem de Jesus, eu e você podemos enfrentar tempestades. Eu e você podemos lutar contra forças das quais nós às vezes não conseguimos lidar com ela porque nos foge das mãos. É quando nós perdemos o controle de tudo. Então eu aprendo com você que as tempestades, elas nem sempre se dão na sua ou na minha vida, nem sempre elas vêm contra a nossa vida, porque nós estamos distantes de Deus. Às vezes estamos debaixo de uma ordem, mas algumas coisas ficam claras para mim e para você nesse texto, a respeito da fidelidade de Deus e como Deus se manifesta em meio a cada momento em que nós estamos vivendo. Jesus aqui, dando a ordem aos seus discípulos, ele deixa claro que as tempestades que nós enfrentamos na vida, embora elas fujam das nossas mãos e da nossa condição de fazê-lo, elas não são em vão. Jesus tem propósitos na sua vida e na nossa vida. A minha vida, às vezes, queridos, ela passa por altos e baixos. Eu sei que a sua vida também é assim. Uma coisa que eu queria que você pudesse aprender com esse texto e com essa meditação na palavra de Deus hoje é que, já que nós não podemos evitar muitas vezes as tempestades que nos alcançam, aquilo que enfrentamos, como nós enfrentamos. Porque existe uma grande diferença, queridos. Existem pessoas que elas enfrentam tempestades na vida, às vezes debaixo de uma ordem de Deus, mas sem propósito. Porque elas não conseguem compreender o propósito pelo qual Jesus as colocou dentro do barco. Havia um propósito central na visão de Jesus, na perspectiva de Jesus, em enviar os discípulos para o outro lado. A Bíblia nos fala nesse texto que, embora Jesus os envia, Jesus fica ainda se despedindo da multidão, e enquanto ele está fazendo ali sozinho, os discípulos estão passando por uma experiência. Eram 3 horas da madrugada, queridos, 3 horas da manhã. Os discípulos estão numa experiência da qual, com certeza, muitos de nós jamais queremos estar. Mar revolto e ventos contrários. Todas as vezes que eu e você passamos por ventos contrários e por mar revolto na vida, a maioria das pessoas que não tem uma definição clara de qual é o propósito pelo qual elas estão passando por aquilo tudo, se elas não entendem o destino de Deus para a vida delas, muitas vezes a maioria dessas pessoas sucumbem no processo. Elas desanimam, entram em depressão, elas desistem da fé, questionam a Deus. Lembra da mulher de Jó? A mulher de Jó, quando Jó está passando por todo o processo do qual ele está vivendo, a mulher de Jó coloca Deus numa condição de que Deus de verdade não era o Deus que Jó deveria servir. Deus não era um Deus que Jó deveria se dobrar. Por quê, queridos? Percepções a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. E lutar contra o vento, querido, é lutar contra um inimigo que nós não podemos ter controle sobre ele. Mas Jesus tem controle sobre todas as coisas.
Os discípulos não tinham. Estamos lutando aí contra a questão do vírus, essa pandemia. Nós não temos controle sobre tudo isso, mas Deus tem controle sobre todas as coisas. E Jesus então deixa claro que as tempestades revelam a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas debaixo dos céus na terra. Não existe nada que você e eu possamos estar enfrentando. Nem um vento contrário, nem uma circunstância que nos fuja das mãos, que Jesus não pode colocar um ponto final. Você sabe disso? Você já parou para prestar atenção nisso? O quanto Jesus tem controle sobre tudo o que foge das suas mãos? Às vezes para você parece o fim, eu tenho falado muito sobre isso nesses dias. Nunca coloque um ponto final naquilo que Jesus colocou uma vírgula. Nunca, queridos. Deus está sobre todas as coisas, naquilo que eu e você estamos enfrentando ou vivendo. Jesus sempre irá sustentar você no barco, porque foi Ele quem te colocou lá dentro. Essa é uma outra verdade desse texto. Os discípulos foram colocados dentro daquele barco para uma travessia debaixo de uma ordem vinda de Deus. Todas as vezes que Deus der a você uma direção clara, específica, você precisa confiar de que Ele jamais irá abandonar você. Lembra-se de Mesaque, Sadraque e Abidnego? Eles foram jogados dentro de uma fornalha de fogo. Daniel foi jogado dentro de uma cova de leões. José do Egito foi jogado dentro de uma cadeia. Paulo foi aprisionado. Mas todos esses personagens e tantos outros personagens que nós vemos na Bíblia, dos quais Deus tem propósito na vida deles, Deus está fazendo algo em específico através da vida deles, eles passaram por tempestades e dificuldades, mas em nenhum momento Jesus deixou de estar com eles, em nenhum momento Deus deixou de estar presente. Aquilo que parecia o fim na vida de cada um desses personagens se tornou uma intervenção de Deus na raça humana por meio da vida de cada um deles. Então eu queria chamar a sua atenção para esse momento na vida dos discípulos. E eu queria trazer à nossa memória duas coisas sempre irão acontecer quando nós estamos enfrentando tempestades na vida. Duas coisas, das duas uma. Ou você está fora da vontade de Deus e do propósito de Deus, por isso você enfrenta tempestades. Lembra-se de Jonas? Jonas tinha que ser enviado para Nínive. Ele, resistindo à vontade de Deus, desejando sair do centro da vontade de Deus, a Bíblia nos ensina que ele pega um barco e ele vai para um outro lugar. Ele decide não ir para Nínive. E por causa disso a tempestade e o mar se revolta contra a vida de Jonas, porque Jonas estava fora do propósito da vontade de Deus, e Deus precisou intervir então para trazê-lo de volta ao centro da sua vontade. Ou você está fora da vontade de Deus, por isso as tempestades te alcançam, ou você está dentro da vontade de Deus. Ou seja, pastor, então não tem como escapar. Exato, querido, querida. Se você está enfrentando alguma luta com a sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, se você está enfrentando uma luta dentro da vida emocional, no aspecto da sua saúde, finanças, seja qual for a luta que você está enfrentando, nós não podemos passar pela vida ilesos de enfrentarmos lutas. Nós sempre vamos enfrentar combates. A grande realidade é como nós passamos por essas circunstâncias e situações. Como nós lutamos contra aquilo que não podemos. Então lutar contra o vento, queridos, lutar contra coisas que eu e você não temos controle, sempre exigirá de você e de mim uma postura no Senhor. Seja você estando no centro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus. O que muda, pastor, então? O que muda é como você está enfrentando. Paulo enfrenta uma tempestade também. Só que diferente de Jonas, que estava fugindo da vontade de Deus, Paulo está dentro da vontade de Deus.
e fazendo aquilo que Deus tinha para a sua vida. A Bíblia diz e nos ensina que Paulo, ele enfrenta uma grande tempestade a ponto do navio em que ele está se desfazer em pedaços e ele é lançado em uma ilha chamada Malta. E lá Deus cumpre todo o propósito na vida de Paulo através daquilo que Deus queria fazer nele e fazer na vida daqueles que estavam com ele. Então a grande diferença é como você enfrenta as suas lutas. É como nós enfrentamos tudo que estamos passando. Eu vejo tanta oscilação nesses dias, amados, tanta oscilação. Eu fico, às vezes, lidando com pessoas, pelas mídias, pelas redes sociais. Eu fico, às vezes, atendendo no privado algumas pessoas, conversando de circunstâncias e de situações. E as pessoas, às vezes, elas lutam assim, desesperadamente por algo que elas acreditam, sonham e buscam. E quando as coisas não acontecem segundo as suas vontades, segundo os seus propósitos, segundo os seus sonhos pessoais, as pessoas se revoltam com o sistema. É como se todo mundo tivesse problemas. É como se Deus não estivesse olhando para elas. Não é isso que nos parece nesse texto. Jesus coloca os seus no barco. Enquanto eles estão atravessando, uma tempestade os alcança. Mas Jesus está no processo o tempo todo. O tempo todo Jesus continua e segue. Quando Jesus está despedindo as multidões, queridos, eu acho impressionante isso. Olha, eu quero trazer você e trazer a sua realidade para o centro da vontade de Deus. Quando Jesus está despedindo as multidões, Jesus coloca os discípulos no barco, Jesus fica porque havia uma grande multidão com ele ainda, Jesus começa a despedir cada um para sua casa e deixar com que as pessoas pudessem ir embora em paz. Só que daí o texto nos diz que Jesus separa um tempo para orar. Isso me chama tanta atenção na vida daqueles que lutam e passam por tempestades com propósitos, queridos. Propósitos bem definidos, propósitos bem claros, propósitos dos quais Deus está no controle. Jesus encontra tempo para orar. Eu fico pensando, por que você e eu temos tanta dificuldade para encontrarmos tempo para orar? Jesus orava, queridos. Me parece que Jesus não era uma pessoa ociosa. Tudo que nós encontramos na Bíblia a respeito da agenda de Jesus, a respeito dos compromissos de Jesus, a respeito da maneira como Jesus se posicionava diante dos seus dias. Jesus dormia muito pouco, Jesus se alimentava às vezes de maneira rápida, Jesus às vezes não tinha onde descansar como ele queria. Às vezes nós temos toda a estrutura necessária para termos uma boa vida e ainda reclamamos dela. E Jesus, mesmo com todas essas limitações, eu tenho perguntado, ele encontrava tempo para orar. Por que que nós não encontramos? Às vezes nós damos desculpas, amados. Eu percebo que existem tantas desculpas em nós. Pastor, eu não oro porque meu dia foi corrido. Pastor, porque faltou tempo. Pastor, porque os meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos. Pastor, eu tenho que levar a criança na escola. Pastor, eu tenho que fazer lição de casa. Agora as tarefas estão online. Pastor, a minha mãe não está bem. Pastor, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Quanta coisa, queridos, quanta coisa. E eu vejo Jesus com todas as atividades que ele tinha, ele sempre encontra tempo para orar. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Quando nós estamos enfrentando tempestades das quais nós não conseguimos, lutando contra o vento contrário, nós precisamos entender, um dos primeiros caminhos que nós temos que trilhar é o caminho da oração. Jesus encontrava tempo para orar. Nós precisamos encontrar tempo para orar. A questão, queridos, não é falta de tempo, nunca se tratou de falta de tempo. A realidade que eu percebo na minha e na vida de muitas pessoas, quando dão desculpas desse porte, desse nível, eu percebo que nunca teve a ver com o tempo, mas tem a ver com falta de prioridade. Quais são as suas prioridades em meio àquilo que você está enfrentando? A questão é que nós investimos tempo somente naquilo que nós valorizamos. Se você valoriza a oração sempre estará em primeiro plano na sua vida quando o vento contrário vem contra você. Quando os ventos contrários vêm contra a sua família. Quando eles vêm em relação às suas finanças. O vento contrário, queridos, nas nossas vidas, eles devem ser em primeiro lugar colocados diante de Deus pelas nossas orações. Nós precisamos entender isso. No verso 47 desse texto diz que Jesus
estava sozinho. E no verso 48 diz que Jesus, então, depois de ter visto e percebido que os discípulos estavam afadigados, Jesus anda sobre as águas e vai de encontro aos seus discípulos. Que coisa tremenda, queridos. Que coisa tremenda. Eu acho que esse é um dos momentos desse texto que eu mais quero chamar a sua atenção. Se você não guardar nada do que eu disse, mas se você conseguir se ater naquilo que Deus vai colocar no seu coração agora, no seu espírito agora, que Deus possa de fato mudar a sua realidade. Jesus, vendo que os discípulos estavam afadigados, foi ao encontro deles. Isso me tranquiliza demais. Sabe por quê, queridos? A respeito de todas as tribulações que você está enfrentando, a respeito de todos os momentos difíceis que você está enfrentando, eu quero dizer algo para você: Jesus está vendo. Você crê nisso? Você acredita que Jesus está vendo o que você está passando? Jesus estava vendo. Os discípulos não perceberam que Jesus estava vendo, porque eles já estão muito para dentro do mar. E a tempestade se levanta lá no meio do mar. Diz que eles estavam 3 horas da manhã na travessia e no meio do mar a tempestade os alcança. Às vezes, quando você está no olho do furacão, você não consegue perceber que Jesus está vendo. Mas a Bíblia diz no verso 48 que Jesus estava vendo, que eles remavam com muita dificuldade contra o vento. E por ver que eles estavam remando com muita dificuldade, Jesus vai até eles. Ele tem visto, queridos, o seu desprezo. As pessoas às vezes desprezam, às vezes as pessoas desfazem, às vezes as pessoas pisoteiam a sua vida, mas Jesus está vendo. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Jesus está vendo todas as lágrimas que você está derramando. Seja qual for a circunstância, a necessidade que você está enfrentando, seja qual for a luta que você está vivendo, seja por causa do teu marido, da esposa, seja por causa do casamento, seja por causa dos teus filhos, seja por causa do dependente químico que você tem dentro de casa, seja por causa das mentiras, das inflamações que trazem contra a sua vida emocional, das calúnias que se levantam contra você, eu quero dizer para você, Jesus está vendo, Ele está vendo. Ainda que pareça que todos aqueles que estão à sua volta não se importem com você, a Bíblia diz que ainda que a mãe se esqueça dos seus filhos, Deus jamais se esquecerá de nenhum de nós, porque Deus está vendo todas as circunstâncias contrárias que você enfrenta. A questão é, enfrente isso dentro de um propósito. Deus colocou você no barco, Ele jamais deixará você sozinho, jamais deixará você sozinha. Sabe, o barco da vida é assim, amados. Às vezes existem dias que eles são ensolarados para nós, mas existem dias que eles são tão nublados que parece que não amanheceu. Parece que nós estamos enfrentando noites e noites e noites sem que o sol nasça na nossa vida. Mas o choro pode durar uma noite para você, mas a alegria vem pelo amanhecer. Jesus está vendo. E Ele estava olhando para os seus discípulos e percebendo a dificuldade deles. Pastor, eu já fiz campanhas. O senhor está falando aí sobre oração, já orei tanto, pastor. Eu já jejuei. Pastor, eu já fui fiel tantos anos à religião, aos dízimos, às ofertas. Eu já fui fiel a ministérios. Eu já fui fiel à palavra. Eu já fui... Irmão, irmã, querido, querida, você que nos assiste, eu quero dizer para você, Jesus está vendo. Ele está de longe, você não tem percebido, porque as lutas são assim, faz com que nós não entendamos e não percebamos a presença de Jesus às vezes, mas Ele está vendo. Basta o tempo de Deus na sua vida e Jesus vai caminhar em direção a você em relação a essa situação. Ele está olhando para os discípulos e ao ver que os discípulos estavam remando com muita dificuldade, Ele se aproxima dos discípulos. Eu quero dizer para você, todas as aflições que você está enfrentando, todos os momentos de insegurança que essa tempestade tem causado, lutar contra o vento tem feito com que você se canse, mas eu quero dizer para você, antes que você venha à exaustão plena, Jesus entrará no barco com você. Jesus subirá no barco com você. Às vezes você pode perguntar para mim, pastor, cadê Jesus?
cadê Jesus? Foi Ele quem me colocou, quem me mandou subir. Eu estou debaixo de uma ordem, pastor. Eu iniciei esse trabalho, eu iniciei isso com a minha família, eu estou debaixo de obediência, eu parei de responder aos meus pais, eu parei de se levantar contra o meu esposo, eu parei de ficar, às vezes, trazendo dificuldades para minha filha, para o meu filho, me impondo contra eles. Eu parei, eu estou obedecendo o meu patrão, a minha patroa, não respondo mais às minhas autoridades. Às vezes você faz contas assim e você fica perguntando, cadê Jesus? Senhor, eu estou fazendo tudo que o Senhor pediu. Cadê o Senhor? Sabe, o texto nos ensina outra coisa. A Bíblia diz que quando os discípulos chegam nessa condição do momento em que a tempestade está afligindo eles, a Bíblia diz que Jesus, verso 48, vem então sobre eles. E aqui fica um ensino para mim e para você. Jesus não só se demonstra presente nos momentos da dificuldade em que você e eu estamos enfrentando, mas Jesus, Ele anda sobre as nossas dificuldades. Aquilo que é impossível para você, para Deus é nada, queridos. Jesus está vendo, Ele vai se fazer presente. Mais do que isso, Jesus não só vai se fazer presente, Jesus anda. É como se Ele tirasse uma onda a respeito das coisas que você e eu enfrentamos e pensamos ser impossível. Os discípulos estavam com medo do mar revolto, os discípulos estavam com medo e aterrorizados por causa dos ventos contrários. Mas Jesus vem andando sobre as águas. Você já parou para prestar atenção nisso? Jesus vem andando sobre a maior dificuldade daqueles discípulos naquele momento. A maior dificuldade que eles estavam enfrentando, Jesus anda sobre elas. E Jesus então se aproxima deles. Só que uma coisa me chama a atenção nesse texto. Quando os discípulos olham para Jesus, eu acho que por conta do vento, por conta do mar revolto, talvez eles não conseguiram discernir Jesus, queridos, por causa da tempestade. As lutas e as dificuldades na sua vida fazem isso comigo, com você. Nós não conseguimos enxergar Jesus no meio das lutas que estamos enfrentando, embora Ele esteja vindo ao nosso encontro. Quantos de nós, Jesus já está a 2 passos, 3 passos de nós, e nós não conseguimos discernir que é Ele. Não conseguimos enxergá-lo por causa do vento contrário, por causa da tempestade, das dores que nos causaram, das lutas que estamos enfrentando, às vezes por causa da nossa incredulidade, às vezes por causa da nossa falta de posição de fé, por causa da nossa falta de vida de oração, não conseguimos enxergar Jesus. A Bíblia diz que os discípulos, ao olharem para Ele vindo sobre as águas, disseram todos unânimes, numa só percepção. A Bíblia diz que os discípulos então disseram, é um fantasma. É um fantasma. É um fantasma que se aproxima de nós. Queridos, Jesus não é um fantasma. Ele é o Salvador do mundo. Jesus, a Bíblia diz em João 3,16, que Ele entregou a sua própria vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o ponto final numa situação em que você está vivendo e que Ele pode de fato encerrar. Basta um estralar de dedos dele. Jesus é o autor da vida, é aquele que justificou a sua vida e escreveu o seu nome no livro da vida. Jesus é tudo. Quando Moisés é enviado, Moisés diz, Senhor, o que eu direi para Faraó? Quem está me enviando? Então Deus diz, olha, diga para ele que o grande eu sou está com você. Você está debaixo das mãos do grande eu sou. Você consegue compreender isso? Jesus não é um fantasma, queridos. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Ele é o primeiro dentre muitos. Jesus, eu acho isso tremendo. Até que Jesus pudesse entregar a sua vida em favor das nossas vidas, morrendo na cruz do Calvário, Jesus era o único Filho de Deus. A Bíblia diz que o unigênito Filho de Deus estava com Deus. João capítulo 1 diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus ainda não havia entregue a sua vida em favor da minha e da sua vida, Jesus era o único. Mas a Bíblia diz que depois dele ter morrido por mim e por você na cruz do Calvário, ele se tornou o primeiro dentre muitos. Jesus agora não é o único, ele é o primeiro de todos nós, porque ele é o nosso irmão mais velho. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus está no controle da sua vida. Ele é o primeiro dentre muitos. Jesus está fazendo algo precioso na vida daqueles discípulos. No meio de uma tempestade, eles estão lutando contra o vento.
contra uma força que eles não podem, mas Jesus está dizendo, sou eu. Eu acho isso tão tremendo, queridos. Os discípulos, por causa das circunstâncias, da tempestade e das lutas, não conseguiram discernir Jesus. E olha que caminhavam com ele todos os dias, conviviam com ele fisicamente todos os dias, mesmo assim não conseguiram reconhecê-lo. Só que o mais lindo de tudo, todas as vezes que você não conseguir reconhecer Jesus, você não conseguir ver Jesus por causa das circunstâncias contrárias que você está vivendo, eu quero dizer algo para você, algo que jamais sairá do teu coração, você irá reconhecer a voz dele. Quantos creem nisso? Se você crê nisso, você precisa dizer um amém onde você está. Independente de estarmos presencial ou não, você precisa dizer, eu creio, Senhor. É verdade, Senhor. Às vezes eu não consigo te enxergar, Senhor. Às vezes eu estou passando por circunstâncias da vida que eu não consigo, Senhor, às vezes me posicionar. Não consigo reconhecê-lo, não consigo vê-lo. Mas eu reconheço a tua voz. Sabe, querido, querida, a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E Jesus então se aproxima diante daqueles discípulos. No meio de um mar revolto, ele vem andando sobre as circunstâncias contrárias. Aquilo que os discípulos mais tinham de dificuldade, ele está tirando uma onda, andando sobre as águas. Jesus se aproxima deles, não o reconhecendo, eles entendem. Aquela voz era conhecida. Você tem ouvido Deus? Deus tem uma palavra para você. Mesmo no meio das lutas, das dificuldades que você está vivendo, Jesus tem uma palavra para você. Porque Jesus, ao se aproximar do barco, Jesus disse para aqueles homens, não tenham medo, sou eu, tenham coragem. Não tenha medo. Jesus está dizendo a você, não tenha medo, sou eu, somente tenha coragem. Quando Deus envia Josué para uma missão, querido, Josué se vê tão pequeno diante daquilo que Deus estava fazendo. E Deus diz para Josué, Josué, não temas, eis que eu estou contigo, não temas, seja forte, seja forte. Sabe, amados, eu tenho visto e olhado para a Bíblia de N maneiras, várias percepções a respeito dos aspectos da Bíblia. Tudo na Bíblia converge para Cristo Jesus. E que isso me ensina? Me ensina que quando Jesus diz para mim, olha, você não deve ter medo, que quando Deus diz para Josué, olha, não temas, seja forte, nunca está falando da força do nosso braço, nunca está falando daquilo que eu e você podemos fazer. Nós não precisamos, queridos, dar jeitinhos em coisas. A Bíblia diz que Jesus estava sozinho nesse texto. Ele estava sozinho despedindo a multidão, depois ele vai sozinho orar, depois sozinho ele caminha sobre as águas para ter um encontro com seus discípulos naquele barco. Eu quero dizer para você, Jesus sozinho resolveu tudo. Sozinho ele resolveu a questão da multidão, sozinho ele resolveu a experiência de andar sobre as águas, sozinho ele foi orar, sozinho ele se apresentou diante dos discípulos e disse, olha, não temas, sou eu, não tenham medo, tenham coragem, sou eu. O que isso me ensina? E eu quero abrir isso para você também, para que você possa tomar posse dessa palavra hoje. Jesus não precisa de que nós demos algum jeitinho. Nós não precisamos dar jeitinho, queridos. Não precisamos, às vezes, nos segurar em coisas que são materiais, físicas e passageiras. Tudo na vida passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Jesus está dizendo, olha, sozinho eu sou capaz de fazer e resolver qualquer situação, seja na sua vida, seja no campo material, seja no campo espiritual, seja no campo emocional. Eu, Jesus, Filho de Deus, eu sou o autor e consumador de todas as coisas que acontecem na sua vida por meio da fé. Jesus não precisa do nosso jeitinho. Ele vai aos discípulos sozinho. E indo aos discípulos ele diz, não temas. Não tem a ver com a força do seu braço. Não tem a ver com aquilo que você consegue fazer. Não tem a ver com aquilo que eu consigo fazer. Tem a ver com nós confiarmos em Deus. E quando estivermos lutando as lutas mais difíceis da nossa vida, nós precisamos crer de que Ele está no controle de tudo e que Ele pode acalmar a tempestade. A partir do verso 50, Jesus dá uma ordem para a tempestade e ele sobe no barco de novo. Ele sobe no barco com os seus discípulos. Não é a primeira vez que Jesus entra no barco com os discípulos. E Jesus novamente agora está em casa. Jesus está no barco. Jesus está no controle. Eu desafio você hoje
debaixo da convicção da palavra de Deus, daquilo que Deus está fazendo, que você possa devolver ao Senhor a confiança de que Ele está no controle. Ele tem visto você remar com dificuldades. Ele tem visto que você está cansado de remar contra o vento contrário. O Jesus tem visto e Ele tem uma palavra liberada para você. E a palavra é: não tenha medo. Sou eu. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Quero te abençoar e quero declarar que a partir de hoje, todas as vezes que você enfrentar alguma luta, as tempestades contrárias, os ventos contrários, aquilo que foge das tuas mãos, você jamais se esqueça de que Ele está no controle. E meu casamento, pastor, Ele está no controle. Pastor, e a pandemia? Ele está no controle. Pastor, e a economia da nação? Ele está no controle. Pastor, e as minhas finanças? Ele está no controle. Ele está no controle. Ele tem a última palavra sobre mim e sobre você. Enfrentar ventos contrários, nós temos duas maneiras de fazê-lo. Ou enfrentamos dentro de um propósito, ou enfrentamos fora de um propósito. Eu decido enfrentar dentro de um propósito. O propósito que Deus tem para mim, o propósito que Deus tem para você. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês e por aquilo que Deus está fazendo. Eu quero encerrar com você nessa hora, declarando sobre você que, embora às vezes você não o perceba, não o veja, não tenha discernimento de que é Ele, você possa reconhecer a voz dEle. Que a voz do Senhor seja audível ao seu espírito, às suas emoções e às suas decisões, e que ela nunca seja confusa para você. Que você possa compreender quando Ele fala, e Ele possa colocar paz e trazer clareza, bonança sobre toda a circunstância e tempestade em que você está vivendo, na autoridade do nome dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero te abençoar nessa hora, quero orar com você, mais um tempo de reflexão, que esse culto direto, estamos só diante das câmeras, então ele é muito direto. A ideia é uma palavra de Deus mesmo para que você possa compreender o que você está enfrentando. Que esse culto possa mudar a sua história. E que você não dê mais desculpas de que você não tem tempo. Nós priorizamos aquilo que valorizamos. Que você possa valorizar uma vida com Deus, uma vida de oração e uma vida que vale a pena a ser vivida. Não desperdice o teu tempo. Ele é valioso, valoroso e precioso. Concentre todo ele e todas as suas forças em Cristo Jesus, para a glória de Deus. É que nós te abençoamos e eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se você puder curvar a sua cabeça, principalmente você que está enfrentando uma tempestade, principalmente você que está dizendo assim nessa hora: pastor, eu estou remando tanto e as minhas forças já acabaram. As minhas forças, eu já não tenho mais condições de continuar lutando por isso ou contra isso. Eu quero dizer para você, Jesus está a 2 passos de você. E eu quero te abençoar nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas. As pessoas que estão lutando, Senhor, há tempo, já trilharam um caminho do qual, Senhor, as forças estão se esvaindo. Eu quero abençoar cada uma dessas pessoas. Eu quero declarar, independente do mar revolto, dos ventos contrários, existe um propósito, Senhor, e essas pessoas que estão lutando contra o vento, lutando contra as forças contrárias, contra tudo aquilo que está se levantando, Senhor, eu quero profetizar sobre elas, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Vem sobre cada uma dessas famílias. Eu profetizo agora aí dentro da sua casa, onde você está. Se você estiver dentro do carro assistindo isso, se você estiver no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, eu quero declarar que nesse momento haja um divisor de águas, que Deus possa virar uma chave na sua existência e que você possa declarar daqui para frente que tudo está mudando porque Deus, através de Cristo Jesus, está liberando uma palavra sobre você. E a palavra é: não temas, sou eu. Tenham coragem. Eu quero te abençoar nessa hora. Quero profetizar cura e milagre sobre as tuas emoções, cura e milagre sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e os seus projetos. Na autoridade do nome de Jesus, a quem nós oramos e declaramos que você tenha uma excelente semana,
Que esse domingo seja um domingo onde Deus reescreve pontos da sua história a respeito de que eles sejam claros para você, na autoridade do nome de Jesus, a quem nós te abençoamos. Você, toda a sua família, toda a sua história sejam abençoados em nome de Jesus. Já já estaremos de volta, se Deus assim nos ajudar. Nós cremos que retomaremos novamente, muito em breve, o nosso convívio social e os cultos presenciais. Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, fique em paz, que a graça, o resplendor e a luz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre toda a sua família e sua história, na autoridade desse nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.